Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 5 de outubro. Após realizarmos o mês da Bíblia, refletindo a carta de São Paulo aos Gálatas, e depois a novena e festa de São Francisco de Assis, hoje nós retomamos a nossa caminhada seguindo as trilhas indicadas pelo evangelista Mateus. Para quem chegou nestes dias, durante o mês da Bíblia ou durante a novena, nós estamos refletindo passo a passo o Evangelho segundo Mateus. Vamos iniciar agora o capítulo 17. Hoje o nosso texto será, portanto, o capítulo 17, versículos de 1 a 13. O ponto mais difícil de compreender e aceitar na boa notícia do Evangelho é de que o triunfo acontece através do aparente fracasso, de que a justiça é vitoriosa através da aparente vitória da injustiça, de que a vida triunfa através do aparente triunfo da morte. Nós gostamos de coisas claras e lógicas e ficamos atrapalhados com tudo isso. É que a lógica de Deus é diferente da nossa. Ele vê tudo e nós apenas uma parte. Resta-nos, portanto, crer, admitindo que a nossa visão é curta. Jesus é o Messias esperado, mas o Messias que vai realizar a vontade do Pai através do aparente fracasso e derrota, julgado, condenado e morto como criminoso, subversivo da ordem social. Somos então seguidores de um bandido? Assim pensam aqueles que vivem da injustiça. Vamos então hoje refletir sobre a passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 13. Quem irá proclamar para nós será a Cristina, do bairro Santa Helena, em Contagem, Minas Gerais. Este meu filho amado, escutai o que ele diz. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom que ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado. Escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus:
Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: Sim, Elias vem e porá tudo em ordem. E eu vos digo mais: Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que eles lhes havia falado de João Batista. Nós temos uma bibliografia extensa sobre o Evangelho de Mateus. Em nossas reflexões, nós seguimos as orientações do livro Como Ler o Evangelho de Mateus, de Ivo Storniolo. Então, quem quiser aprofundar, quem quiser retomar os capítulos de 1 a 16 que nós refletimos antes do mês da Bíblia, pode tomar este livro da editora Paulus, Como Ler o Evangelho de Mateus. Hoje, ouvindo este texto, nós somos muito provocados. Jesus recusara a proposta do diabo na última tentação, dominar o mundo através do poder e da riqueza. Agora ele está novamente num alto monte, acompanhado dos discípulos mais próximos, exatamente 6 dias depois, o que nos lembra o 6º dia da criação, quando Deus criou a humanidade. É a revelação do destino final de todos nós se nos comprometermos com o projeto de Deus, profundamente desejado no Antigo Testamento, e finalmente revelado e realizado em Jesus e através dele. O segredo é a justiça, a vontade de Deus que cria liberdade e vida para todos. O que acontecerá se nos comprometermos com ela? O mesmo que acontece com Jesus nesta cena. Jesus acabara de anunciar a sua morte, e Pedro, chefe da comunidade, resistira. Como lutar tanto e acabar derrotado? Era necessário mostrar o resultado final da luta. A luta de Jesus e dos seus seguidores não vai acabar na derrota da morte, mas na glória da ressurreição, porque a verdade, uma vez entrevista, jamais se apagará. É bom nos lembrarmos de que já faz 20 séculos que Jesus foi morto, mas até hoje a lembrança da sua palavra e ação continua a mover o mundo. E como ele, tantos outros discípulos seus, declarados ou anônimos, coisa que o Salmo 112 já dizia: a memória do justo é para sempre. Moisés e Elias são um modo de falar de todo o Antigo Testamento. Moisés personifica a lei e Elias o profetismo. Lei e profetas era o modo como os judeus chamavam a Bíblia. E o conteúdo da Bíblia toda é o anúncio e a busca da justiça, vontade de Deus e desejo da humanidade. Moisés e Elias conversam com Jesus, sinal de que, se quisermos agora entender a Bíblia, temos que conversar com Jesus. Ele é quem pode explicar, através da sua palavra e ação, o que Deus quer e o que nós mesmos desejamos. Isso fica ainda mais claro com a voz do Pai que declara: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Daqui para frente é Jesus quem vai ensinar tudo o que Deus quer, em resposta ao nosso mais profundo desejo. Os discípulos que aí estavam ficaram com medo. Quem é que não teme diante da vontade de Deus e do seu próprio desejo profundo, embora fosse justamente por isso que andava à procura? Pedro é uma pessoa extraordinária, porque expressa a nossa espontaneidade e talvez a nossa ingenuidade. Ele quer reter aquele Jesus glorioso junto com Moisés e Elias. As tendas são uma referência à festa das tendas, de caráter nacionalista e triunfalista. Seria tão bom ficar com esse Jesus glorioso. Esse é o nosso sonho de criança, a glória fácil. Não, a glória virá depois da luta, o triunfo virá através da derrota, e a vida surgirá das cinzas da morte. A lógica de Deus é diferente da nossa. A visão maravilhosa se desfaz e resta apenas Jesus com os discípulos. For apenas a antevisão do futuro. Agora é preciso lutar até o fim. A visão do triunfo não é para afastar da luta, mas para dar ânimo, a fim de que não desistamos da luta no meio do caminho. É aqui que está o grande segredo dos cristãos. Eles não devem contar a ninguém que viram Jesus glorioso antes que ele realmente esteja na glória.
depois de toda a luta. Antes, as pessoas não acreditariam. Quem acredita que a vitória de Deus vem através do nosso fracasso? A lógica de Deus é diferente da nossa. Os judeus esperavam a volta de Elias, o pai dos profetas, que iria arranjar tudo para o reino de Deus. Os discípulos consultavam Jesus sobre isso. Era uma forma de saber algo de Jesus. Seria ele mesmo que iria trazer o reino de Deus? Jesus confirma. Elias já tinha vindo na pessoa de João Batista, que pedia conversão de vida e transformação das situações. Mas o que a sociedade fez? O matou. Em geral, preferimos acabar com as pessoas em vez de mudar o nosso modo de viver. E é o que aconteceu com Jesus. Ele provocava mudanças tão profundas que preferiram acabar com ele, para não ter que deixar os próprios caprichos. Será que em nossos dias as coisas mudaram? Então, que nós possamos hoje, ao longo deste dia, nos aprofundar neste texto tão belíssimo da transfiguração e também nos deixarmos transfigurar com Cristo, mudar nossa figura, mudar a nossa aparência, mas acima de tudo a nossa profundidade, para que estejamos no caminho do Evangelho. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, paz e bem a vocês e também aos nossos queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunindo aqui nessa reflexão. Penso, farinhada, que é bacana demais a gente retomar hoje, a reflexão do Evangelho de Mateus, iniciando com o texto da transfiguração. A experiência da montanha, ela é proposta por Jesus em vários momentos. É o lugar de encontro com o Senhor, mas é também lugar de encontro com o nosso eu interior. Pedro ficou extasiado diante da experiência da montanha e sofreu a tentação de não mais voltar à realidade. O encontro com Deus e com o nosso eu deve nos levar a um compromisso maior com as questões sociais e ambientais e não a fuga da realidade. Vivemos numa sociedade estressada, ao mesmo tempo estressante, imediatista, superficial, violenta. A transfiguração, no encontro com o Senhor, deve nos ajudar a nos revestir da graça do Espírito para que nossas ações sejam também ações do Espírito. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É preciso, então, farinhada, transfigurar nossas relações humanas, rompendo o círculo da intolerância, da superficialidade, da indiferença. Segundo o padre Adroaldo Palaoro, uma vida, uma cultura, uma sociedade que não se transfigura, que não transcende a existência e seus conteúdos, ela se desumaniza. Por isso que nós somos chamados à missão. É isso mesmo, Eliane, bom dia Frei Gilberto, comunidade de fé que reza com a gente, escutar o que o Senhor, diz. Essa palavra é muito forte, essa voz que vem, forte, que Pedro chega a cobrir o rosto. E aí nós, nesse mês das missões, estudando o Evangelho de Mateus, vamos escutar e atender e se colocar a caminho da missão. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.